profundamente a informação feita pelo voto advogado, assim como o voto de Sua Excelência o relator. Com relação às preliminares, eu estou inteiramente de acordo e acompanho o eminente relator pela rejeição. Quanto à questão de fundo, a matéria de mérito, observo que, na realidade, o que se verifica é que o comandado, o Marco Antônio Souza e Silva, teria praticado não apenas uma irregularidade, mas inúmeras, parece-me que em número de 6, pelo que eu pude auscultar do voto do eminente relator. Então, aqui nos cabe verificar se há proporcionalidade, razoabilidade na aplicação da perda do posto ou da patente, e eu chego à mesma conclusão que chegou o Conselho de Justificação, até porque nós não estamos diante de um único fato isolado. Poderíamos, se fosse um único fato, até relevar e ver a possibilidade de uma decisão diferenciada. Porém, o conjunto da obra, 6 ocorrências de relativa gravidade, são demonstrativas claras de que, realmente, e infelizmente, o hora requerido não ostenta as condições necessárias para continuar a fazer parte do Corpo de Bombeiro, da Corporação de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, por ofensa à honra e o pudor daquela instituição, de forma que, com essas brevíssimas considerações, eu acompanho o voto do eminente relator. Como vota o desembargador Jorge Luiz? O desembargador Jorge não se encontra, está de férias. Ah, muito bem. Então, desembargador Lídio Modesto. Eu acompanho o relator pela rejeição das preliminares e também com relação ao mérito. Desembargador Hélio Nishiyama. Sim, presidente. Eu recebi também o voto do desembargador Jasmin. Eu tive a chance de lê-lo antes da sessão e estou de pleno acordo, tanto em relação às preliminares quanto ao mérito. Desembargador Orlando de Almeida Perry. Senhor presidente, eminentes pares, eu vou pedir vista dos autos, porque nós estamos aqui habituados a apreciar situações em que o militar cometeu crimes. Neste caso aqui, pela sustentação moral realizada neste julgamento, se verifica que o Conselho de Justificação colocou como faltas disciplinares colocou como faltas disciplinares situações em que ele teria cometido quando ele era cabo. Pelo menos eu vi isso na sustentação oral. E depois, nós temos que fazer um juízo de proporcionalidade entre os fatos e a pena que nós estamos aplicando aqui, de perda do posto e da patente. Agora eu pergunto, a circunstância de um militar haver comunicado ao Ministério Público a respeito de alvarás que teriam sido adulterados por outro militar, justificaria tamanha pena que se pretende impor a ele? Num outro fato, ele teria faltado com a verdade. Num outro, ele teria atribuído crimes à comissão de promoção. No outro, uma tentativa de ludibriar o governador pela interposição de recurso contra a promoção. E, por fim, a impetração de um mandado de segurança visando a suspensão do militar promovido pela comissão de promoção. Será mesmo, eminentes pares, que esses fatos justificam alijá-lo das fileiras da Polícia Militar? E eu quero examinar também a questão da prescrição, porque a nossa lei, observando ela agora há pouco, ela não estabelece os casos de suspensão nem interrupção, e a doutrina no sentido de que, em não prevendo a lei situações de interrupção e suspensão, o prazo é contínuo e ininterrupto. E vimos aqui o advogado defender da tribuna que todos os fatos se passaram há mais de 6 anos. Eu quero olhar com mais vagar a situação dos autos e eu peço disso, senhor presidente. Pois não. Vocês, todas as indagações e dúvidas do desembargador Orlando, e se encontram no meu voto, que Vossa Excelência depois vai analisar com mais vagar. E, por dever de ofício,
eu também quero dizer e esclarecer que no próximo julgamento, aí sim estará prescrito todos os fatos objeto desses inquéritos e dos procedimentos administrativos. No próximo mês, completa-se, sim, 6 anos. Era só o que me cabia isso, e vamos aguardar o pedido de vista do desembargador. Muito bem. Com o senhor, doutor Francisco, você vai aguardar? Eu aguardo o pedido de vista. Pois não. O senhor é logo na sequência, desembargador Pedro. Desembargador Marco Machado? Eu não ouvi o que o senhor disse, estava mudo. É que eu não falei seu nome ainda, o senhor é na sequência. Não. Em absoluto. Não estou questionando nesse sentido, não. Muito bem. Apenas eu não ouvi o que o senhor falou, por isso que eu estou dizendo que o microfone estava mudo. Só isso. Então eu pergunto a Vossa Excelência se aguarda o pedido de vista ou quer exteriorizar seu voto agora? Sim, não tem dúvida. Eu acho que o desembargador Orlando está com a razão. Eu entendo que, aí, a princípio, né, está havendo uma transgressão disciplinar, não um crime, né? A princípio, né? Não sei. Então, eu vou aguardar, sim, o voto visto do desembargador Orlando para melhor análise dessa questão. Muito bem, desembargador Pedro. Desembargador Marcos. A respeito da prescrição, né, que quero crer que o desembargador Orlando deva fazer um destaque, mas a minha tendência para aguardar o pedido de vista, e aqui vai uma justificativa da história, né, de julgamento desde o pleno, né, quando essa matéria lá estava assentada, envolve infração penal e infração disciplinar. E eu, pessoalmente, já tive votando no sentido que nós não tínhamos competência, que era o governador, ao governador que cabia encerrar o ciclo de apuração e punição, se fosse o caso. É interessante que o desembargador Orlando se refere a um costume, mas na pesquisa jurisprudencial do tribunal, vamos sim reconhecer a existência de hipótese de infração disciplinar. O que eu sempre entendi que não era o caso. E eu espero que nós possamos, quem sabe, a partir desse julgamento, balizar o entendimento, agora com 12 desembargadores com competência para analisar as representações por perda de patentes, para que, em definitivo, né, não conheçamos, se for o caso, essas matérias e devolvamos ao governador que cabe, não? A meu ver, a exaurir a jurisdição administrativa em sede disciplinar. Aguardo o pedido de vista. E, desde logo, desembargador Zucchini, qual foi a posição do governador do Estado neste caso? Referendou a sugestão do Conselho de Disciplina? Essa ter feito menção quanto à decisão do governador. O governador que encaminhou ao Tribunal de Justiça, ou seja, ele delegou ao Tribunal de Justiça a análise do Conselho. Ele não manifestou se está de acordo ou não. Em razão do conteúdo do Conselho de Justificação, que apontou, dando como ocorrência por infração disciplinar, então o governador encaminhou o parecer da Procuradoria representando o governador no sentido da perda do cargo. Manifestou expressamente sobre a perda do cargo? Porque só nessa hipótese é possível que os autos venham até o Tribunal de Justiça. Porque o governador pode barrar. Sim. Só encaminha para o Tribunal de Justiça. A petição foi encaminhada a esse tribunal pelo governador. Pois é. O fato com base no artigo... muitas vezes vem encaminhado, mas vem sem opinião do governador. Acolhendo a recomendação da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso, que reconheceu a regularidade formal do procedimento instaurado pelo Conselho de Justificação e acompanhou o relatório final que concluiu que Marco Antônio Souza e Silva, capitão bombeiro militar, é culpado de todas as acusações a ele imputado e não reúne mais condições de continuar nas fileiras do Corpo de Bombeiro do Estado de Mato Grosso. Aqui eu vou examinar melhor o caso, Sim. até para ver, porque, em termos de... Quando nós falamos de justiça militar, nós temos ainda as prisões administrativas. Não, eu fico muito tranquilo, viu, desembargador Orlando? Porque é uma matéria nova para mim, inclusive. Aplicado uma prisão administrativa nele, por esses fatos, mandá-lo embora. Uma suspensão, né, desembargador Orlando?
Senhor Uma presidente, transgressão disciplinar poderia só- estar tendo uma suspensão? Uma suspensão, prisão, que prendesse administrativamente. senhor presidente, Não, Doutor senhor, Orlando, eu tenho certeza Só- que o senhor vai trazer aí elementos Ah, que sim, eu com não tenho certeza. nenhum constrangimento em aprender e rever meu voto. Eu não. Sim. Eu vou examinar com calma. Fica mantido meu pedido de vista, presidente. Um pouco estranha a recomendação, uma vez que ele era tenente quando aconteceu a primeira situação, depois ele foi promovido a capitão e depois foi promovido a major ainda, né? Ele era cabo, pelo que eu vi da sustentação oral, tem infração que ele cometeu quando ele era cabo. Ou seja, ele foi promovido 3 vezes, né? eu gostaria só de fazer um apontamento. Eu, algum tempo atrás, com a perdão da questão, mas a princípio eu estou de acordo com o que foi sufragado se pelo me ministro permite, Estador relator. Mas, de Se me qualquer permite, o forma, governador está cumprindo dispositivo constitucional, tanto a Constituição Federal como a estadual, que determina que seja encaminhado. Por isso mesmo que estamos apreciando. Como vota, desembargador Rondon? de qualquer forma, desembargador Gilberto, Oi? aqui, a própria lei, a 3.993, 78, ela, no seu artigo 15, como foi bem destacado aqui pelo nobre relator, determina que o requerido seja citado, né, para apresentar defesa. Se ele apresenta defesa, nós temos que analisar, sim, né, o que está sendo arguído pelo requerido, que é, no caso aqui, o corpo o militar, que está sendo objeto de análise. Então, nós temos que analisar, né, se realmente tem ou não procedência essa expulsão, né, está sendo submetido esse policial. Uma decisão do governador? Eu acho que não. Não é por aí o caminho. Eu acho que nós temos que analisar, sim. Governador Pedro, o tribunal não é figura de pedra. Está na Constituição. Isso. No artigo 125, parágrafo 4º, compete ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e graduados das praças. Exatamente. Eu não sou uma figura de pedra, não. Não, é absoluto. Ver a regularidade do procedimento. A decisão é do tribunal, sim. Aliás, eu já fiz um estudo sobre isso num determinado voto, e eu cheguei à conclusão que nós estamos diante, nessa situação, de um ato composto. Não é nem complexo, é um ato composto. Perfeito. E eu quero examinar, inclusive, a posição do governador. Rejeição das preliminares e que o recurso seja, o pedido seja julgado improcedente. É isso mesmo? É isso mesmo. Pelo menos é o que consta aqui do parecer. Além das considerações que o desembargador Perry fez para fundamentar o seu pedido de vista, com as quais eu comungo, me pareceu também que, na sustentação oral do professor, ele disse que foi requerido ao comando a informação se os conselhos de justificação haviam sido concluídos, haviam sido julgados. E me parece que ele recebeu a informação de que não haviam sido julgados. Então, por essas razões, eu também aguardo o pedido de vista.